Amigas, amigos, Jesus Cristo é o Senhor. E porque Ele é o Senhor em toda a humanidade, em todo o universo, hoje vamos a ter uma meditação, uma reflexão, na forma de aula, porque haverão muitas citações bíblicas para engrandecer aquele que vive eternamente e para passar a cada um de vocês esperança e confiança em que, enquanto vivem, terão a oportunidade de que Deus os salve, livre e os abençoe. Portanto, vamos falar desse hoje também. O título deste trabalho é O Evangelho que prego é vida eterna, não medo de morrer. Para tanto, eu quero mencionar e até ler com vocês um versículo no livro de Eclesiastes, capítulo 9, no versículo 4. Este capítulo é uma máxima muito emblemática, muito profunda. É difícil que as pessoas possam entender apenas por lerem o versículo 4 no caso. Para a maioria isto é um mistério. Mas quando eu leia para vocês na melhor versão da Bíblia que eu achei, que melhor esclarece o sentido das palavras do sábio Salomão ali, fiquei impactado e Deus me confirmou que essa é a interpretação correta. O versículo diz assim: aquele, pois, que está no meio de todos os que vivem, tem confiança e esperança. E aí é como que o sábio quer esclarecer e diz: um cão vivo vale mais que um leão morto. Um cão vivo vale mais que um leão morto. Leio de novo a primeira parte porque é a que mais eu vou usar agora, me aprofundar nela. Aquele, pois, que está no meio de todos os que vivem, tem confiança e esperança. Esta palavra está revelando o que as pessoas entendiam da vida e da morte na época de Salomão. Nos está trazendo à mesa um entendimento muito interessante daquela época da humanidade. Eles criam que enquanto vivesse uma pessoa, havia esperança para tudo, mas que a morte era o final de tudo, que era como um cachorro, como um leão morto. Era melhor ser como um cachorro vivo e não um leão morto. O conceito que eles tinham da vida e da morte hoje não funciona mais para ninguém, porque todos sabemos que, por um lado, a ciência garante a possibilidade de praticamente ressuscitar as pessoas, embora seja circunstancial o que a ciência não chama de ressurreição, senão de ressuscitação, que é um pouco diferente. Mas isso não dura muito. Logo, eles têm que morrer e já definitivamente. Portanto,
essa máxima daquele tempo não funciona nos tempos de hoje. Não funciona. O certo é a primeira parte do texto, que há confiança e esperança enquanto vivemos. Isso vale para todos os tempos. Enquanto vivermos, temos confiança e esperança. Por que menciono isto e este versículo da Bíblia? Já que o tema é o Evangelho que prego é vida eterna, não medo de morrer. Porque as pessoas em todos os tempos têm muito medo de morrer. E as pessoas até que têm confiança em viver e esperança de uma sobrevida enquanto estão vivendo. Mas uma vez que chegam a um sinal de morte iminente, as pessoas perdem a esperança. Mas que tem a ver isto ainda, insisto, com o Evangelho. O Evangelho que prego é vida eterna. Se o Evangelho que está na Bíblia não nos assegurasse, não nos afirmasse, não nos desse por certeza absoluta a vida eterna, então não é Evangelho. Mas esse Evangelho que nos dá certeza da vida eterna é o verdadeiro e único Evangelho. Não existe outro. Os outros são todos falsificação do Evangelho de Jesus Cristo. Mas então, quando ouvimos por aí uma pregação chamada evangélica e que queiram meter medo em você, que vai para o inferno, falam para você de todas as coisas, de muitas coisas temerárias que geram medo, que assustam e procuram levar a você a uma convicção de que tem que se arrependerem de algumas coisas, ou melhor, dos pecados, e em algumas outras religiões fazer alguns sacrifícios para garantir a vida eterna. Saiba que esse não é o Evangelho verdadeiro e único de Jesus Cristo. O Evangelho que prego é vida eterna. E você vai aprender nesta aula hoje a dimensão desse Evangelho e você vai ficar entusiasmadíssimo em aprender de cor e crer e professar esse Evangelho para ajudar a muitas pessoas, inclusive diante de um ser querido seu que estará morrendo. Você vai lembrar desta aula que o Evangelho de Jesus Cristo promete e afirma vida eterna. Outro Evangelho, não. Totalmente não. Mas o que acontece com o Evangelho como um determinante da vida? Eu estou dando-lhe a esperança de que entendendo, compreendendo, crendo no verdadeiro e único Evangelho, você vai ter vida eterna. Como é o mecanismo disso? Qual é o determinante que possa nos dar segurança de que esse Evangelho realmente é de vida eterna? Explico. Tudo o que aconteceu no mundo até agora e vai continuar acontecendo com os mortos é que vão para o cemitério.
massivamente, mormente. Mas houve um que morreu e voltou do cemitério para nunca mais morrer. Esse ressuscitou. E essa é a matéria fundamental do Evangelho. Tem gente que, se a gente pergunta o que é o Evangelho, eles dizem, é o poder de Deus. E quando eles pensam no poder de Deus, pensam numa cura de enfermidade, numa salvatagem em um acidente, um livramento num acidente. Pensam numa loteria que ganham, pensam numa bênção econômica e numa prosperidade. Tudo equivocado. Quando a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus, a base está em Marcos capítulo 12, do 18 ao 27. Ali, essa porção da Bíblia explica que quando se diz que o Evangelho é o poder de Deus, é porque na essência do Evangelho há alguém que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Ou seja, se nosso Senhor Jesus Cristo não tivesse morrido e não tivesse ressuscitado eternamente, o Evangelho não presta. O Evangelho dele não presta. Mas presta e vale indefinidamente, ilimitadamente, porque ele nunca mais morrerá. Quero ainda, antes de avançar no lado positivo deste Evangelho tão maravilhoso, que está sendo confundido e falsificado. O que houve na política brasileira, que formaram a bancada evangélica na política, foi a falsificação do Evangelho. E hoje, os meios de comunicação, principalmente, e os políticos, chamam de evangélicos aos destruidores da pátria. Porque a nação inteira foi enganada. Os verdadeiros evangélicos trazem a paz. Só eles podem trazer a paz. Porque só eles, segundo a porção da Bíblia que eu mencionei, podem viver a vida eterna desde agora. E depois de morto fisicamente, continuar vivendo. A morte para nós cristãos evangélicos genuínos é um passaporte de uma classe de vida corruptível para uma vida incorruptível. Mas fundamentalmente não é morte, é um sono. Um momento que a gente esquece de tudo e aparece noutra vida, noutra dimensão totalmente ilimitada, infinita e eterna. Agora sim, comento que no ano de 1980 eu comecei como missionário no Brasil, conjuntamente com quem era minha esposa e faleceu, e o meu filho mais velho, que hoje tem como 46 anos de idade. Éramos os únicos, os três, a família. Viemos para Brasil como missionários do Espírito Santo. Embora uma denominação evangélica chamada Batista
no caso seria a equivalente à Batista brasileira, vieram comigo até Porto Alegre e com minha família, não para entregar um papel escrito que dizia que nos recomendavam, senão pessoalmente vieram a nos recomendar no Brasil. Portanto, se alguém achar que Tito Berri é um desigrejado, que saiba que eu tenho o aval da Batista brasileira, no caso, Batista argentina. Todo o apoio da Batista argentina eu tive naquela época. E eu nunca me desviei do ensino da palavra que a Batista argentina tinha naquela época. Nunca me desviei. E comecei meu ministério no Brasil no ano 80. Mas eu coloco aqui o 1981, porque foi quando eu fui para a rádio e a televisão e tive meu programa, tive meu aparecimento pelas redes, pela web, e fui me fazendo conhecido e reconhecido na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, tanto que me convidavam para casamentos e festas de final de ano para eu oficiar um culto no meio de muita gente rica e principalmente profissionais liberais. E eu ministrava. Eu ia para o hospital maior da cidade e, na época, o maior hospital de todo o Rio Grande do Sul. E eu ia ministrar a palavra de Deus ali. E a partir dali começou uma guerra espiritual nojenta contra mim. E eu não vou ressaltar os homens, porque alguns que outros homens foram usados por Satanás. Mas quem realmente me atacou desde então foi Satanás e seu império. Foi uma batalha tremenda, muito forte. E eu aprendi que o meu inimigo tem certa legalidade, portanto, eu não devia ser como tantos outros crentes que têm aquela posição de sempre vencer, sempre triunfar, seria a palavra triunfalistas. Não, eu não devia ser um triunfalista, senão uma pessoa humilde que leve o evangelho para as pessoas que estão se perdendo. E não cutucar Satanás. Deixa ele lá no seu império. O Senhor me ensinou a viver o evangelho na máxima integridade e assumindo o evangelho como minha maneira de viver em todos os momentos da vida. Mas o que eu sofri e sofreu minha família, que foi em aumento, foi muito, muito, muito grande. A perseguição, o ataque e todo tipo de opressão e de maus tratos, de mentiras, de calúnias. E hoje tenho comigo aqui na minha equipe do ministério ao meu caçula, que foi quem mais sofreu ameaças de morte. Ao redor de 10 vezes sofreu ameaças de morte cruenta, claramente. E o Senhor Jesus o libertou, o livrou. E hoje serve ao Senhor. Glória ao Senhor por isso. Eu falei, vou tocar uma nota, algo triste na minha vida, mas que já venci tudo e já estou do outro lado do rio tormentoso e sujo e perigoso, todo do outro lado, servindo ao Senhor. Agora sim, entramos de cheio ao que é o Evangelho único. Já expliquei para vocês com respeito
ao fator determinante a que digamos que o Evangelho único é a solução para tudo e é o melhor de tudo para todos. E citei os versículos de Marcos 12, 18 ao 27. Agora vejamos o seguinte. O pai de João Batista era sumo sacerdote de nome Zacarias na época em que João Batista nasceu e 6 meses depois nasceu Jesus. Zacarias era o chefe máximo da religião judaica em Jerusalém. Zacarias era, como bom sumo sacerdote, um profeta. Ele não adivinhava as coisas. Ele sabia tudo por antecipação. Ele era um verdadeiro profeta de Deus. E ele era o melhor representante tanto do judaísmo como dos israelitas. Ele, na sua oração pública, declarando que ia nascer seu filho João Batista e logo nasceria o Salvador do mundo, ele, na sua oração, fez um relato específico, com luxo de detalhes, nos primeiros versículos, sobre o porquê do Messias Jesus e o porquê do Evangelho. E nessa narrativa de João Batista, em Lucas 1, 67 ao 79, mais da primeira metade dos versículos fala de João Batista, dos israelitas e da religião deles, o judaísmo. E ali é muito claro esta passagem, em demonstrar que eles passaram 4.000 anos carregando os seus pecados sem encontrar alívio para a sua consciência. Eles passaram 4.000 anos sofrendo e pagando o preço de seus pecados por meio dos sacrifícios que faziam e tinham que gastar seus animais, suas pertenências, tudo o tempo, enfim, gastavam um monte de tempo em tempo. Havia 6 tipos de sacrifícios que eles, os pais de João Batista, cumpriam no judaísmo para ter uma consciência limpa do pecado. E não conseguiam ter consciência em paz. Não conseguiram. Passaram 4.000 anos sofrendo e não conseguiram. Matavam ao inimigo e ficavam mais em pecado que antes. E eles se enredavam cada vez mais no pecado e não sabiam o que fazer, não sabiam para onde correr, e corriam para o templo e as sinagogas que havia na época e cumpriam com todos os requisitos da lei e estavam cada vez mais afundados, mais deprimidos, mais perdidos, mais confusos, mais entristecidos e com mais medo quando serviam a Deus. Eles tinham medo, entre outras coisas. Eles tinham inimigos que não dormiam por persegui-los. E toda essa narrativa Zacarias traz para o Evangelho e para o Messias Jesus, nas minhas palavras, parafraseando, dizendo: tudo que nós passamos, vem agora o meu filho e vai anunciar ele. Eu não vou contar quem está para vir depois de meu filho, porque meu filho vai contar para todos vocês.
ele vai anunciar: este meu filho nasceu para ser precursor do Salvador do mundo. E ele vai contar agora para todos vocês como o Salvador vai perdoar nossos pecados, vai nos salvar, vai nos livrar dos nossos inimigos e vai nos tirar o medo que nós tínhamos quando servíamos a Deus, entre outros benefícios. Está tudo aí. E depois, na segunda parte, ele descreve quão penso seria a chegada do Messias para os gentios que somos nós. Com menos artigos que para os judeus, no entanto, valiosos igual que para eles. E 2 artigos ele repete: o perdão e a salvação. Ele repete para os gentios que somos nós. Vamos então, depois desta explicação, vamos então a descrever o Evangelho único. Esse Evangelho que trouxe Jesus Cristo. Mas por que único? Tito Berri, da onde você tirou isto? Eu já ouvi falar do Evangelho puro, eu já ouvi falar do Evangelho verdadeiro. Estão falando do Evangelho sionista, ou seja, de guerra. Estão falando do Evangelho do evangelicalismo, que vem do Império Yankee, e procura, com esse falso evangelho, procura estabelecer no mundo inteiro como único partido político a direita e o capitalismo. E muitos crentes estão conscientes disso. Mas isso de que há um evangelho único, eu posso assegurar a vocês que vocês não devem ter ouvido nunca. Eu tenho bastantes anos de vida e de ministério e de estudos teológicos. Eu jamais ouvi alguém dizer que havia um evangelho único. E tacitamente está em Gálatas capítulo 1, versículo 7, onde diz assim: não que haja outro evangelho. Vou ler o 6 primeiro para ficar mais claro. Admiro-me, está falando Paulo aos Gálatas, admiro-me de que tão depressa, abandonando aquele que vos chamou na graça de Cristo, tenhais passado a outro evangelho. Não que haja outro, mas acontece que algumas pessoas vos estão perturbando e querem corromper o evangelho de Jesus Cristo. Tacitamente, não há outro. Há um único evangelho. Está aqui. Vejamos agora o conteúdo desse único evangelho para nós, os gentios. Primeiro ponto, preparar nosso caminho à vida, abandonando a religião. Primeiro de tudo, temos que abandonar alguma religião, porque a religião é um sentir nato na natureza humana. Todo mundo é religioso. Quem não tem nenhuma religião, a religião dele é o ateísmo, ou é as coisas naturais, as crenças na natureza, como se fosse Deus. Portanto, todo ser humano é religioso. E o Evangelho anuncia, primeiro de tudo, arrependam-se de sua religião. Se você vem a Cristo, ouve de Cristo, até eu diria, ouve o verdadeiro e único Evangelho, e você está ouvindo, prestando atenção,
E diz que bom, agora eu, além de crer nas estrelas, vou crer em Cristo. Aumenta meu santuário agora. Tenho mais santos. Você não cresceu, não melhorou, não mudou, não será salvo. Você não teve nenhum progresso na sua visão espiritual. Porque para receber a Cristo, você precisa abandonar sua religião. A maioria dos anos que eu andei acompanhando evangelistas em campanhas grandes em muitos lugares e nas ruas e nas casas, eles sempre disseram para as pessoas: nós não viemos pedir que você mude de religião. Uma má propaganda ao Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus Cristo não é religião. Mas também não é verdade que nós não viemos para que você mude de religião. A primeira coisa que o Evangelho demanda de você, mude de religião. Mude, mas não para outra. Saia dessa. Saia da sua religião. Saia de todas as religiões. Mude desse ambiente de religião. Deixe para trás todas as suas religiões, que significa caminho do homem para Deus, caminho que nós criamos. Renuncie a toda a religião. Agora sim, ficou bonita a coisa. Agora você está em condições de crer em Cristo e vai ser salvo. Segundo, você receberá perdão dos pecados. Opa, 4.000 anos lutando para eu ter perdão de pecado e agora num instante estão me prometendo perdão dos pecados por meio do Messias Jesus, que crendo nele eu terei perdão de pecados. Que mistério é esse? Perdão de pecados. Eu vou dizer para vocês que eu vou provar isso, que quem crê em Jesus Cristo tem perdão de pecados definitivamente. Todos os pecados passados, todos os pecados presentes e todos os pecados que no futuro formos a cometer. Não é licença para pecar, mas é uma realidade. Vamos pecar. Então, temos perdão de todos os pecados só com crer em Jesus Cristo. Eu teria 1000 argumentos, porque todo o Novo Testamento fala esta verdade. Um monte de vezes o Novo Testamento, não existiria um Novo Testamento que não tivesse essa mensagem dentro dele o tempo todo. Mas o Antigo Testamento também fala disso. E vou citar só um lugar que é o bastante. Leia Isaías 53, de ponta a ponta, e você vai ficar impactado com a mensagem do Messias Jesus, que crendo nele, você teria perdão de todos os seus pecados. Aí você vai encontrar o relato da cruz em detalhe. Quarto, a entranhável misericórdia de Deus seria um item de nossa salvação. O que quer dizer isto? Entranhável misericórdia de Deus. Deus chama a salvação com uma dor desde suas entranhas, uma dor fortíssima, impossível de suportar por um ser humano. Ele sofre desde dentro de todo o seu ser humano e espiritual, ele sofre enormemente. Paga o preço de sua salvação. Portanto, o que você vai fazer para ser salvo? Se já foi salvo com o que Cristo fez por você, já está.
O preço da sua salvação custou a misericórdia de você e de mim, porque não merecíamos. Quinto, Jesus nos visita como um novo amanhecer. Jesus nos visita. Cada vez que há uma salvação de alguém no mundo, Cristo está se encarnando em alguém. Tremenda mensagem. Tremenda verdade. Cristo está se encarnando em alguém. Deus mesmo está vindo a morar em alguém de novo. Tremendo. Muito tremendo o valor deste evangelho. Sexto ponto. Para a paz nas trevas e nas sombras da morte. Para a paz nas trevas e nas sombras da morte. Eu estou usando as conjuntivas exatas que tem a Bíblia, para você entender mistérios tremendos. O Evangelho veio para a paz nas trevas, ou seja, para o pior dos pecadores, para o que está perdido absolutamente, para aquele que não tem um mínimo de luz na sua vida e um mínimo de esperança. Para esse a salvação. E também nas sombras da morte. Você pode estar no último instante da sua vida e ainda há salvação. Que tremendo, não? E o último item do Evangelho aos gentios, que somos nós, ensinamento de Cristo a caminhar a paz. O Evangelho é discipulado. O Evangelho é ensino. Se o evangelizador não foi ensinado assim como estou ensinando agora, então ele não leva o Evangelho. Está levando teoria, está levando religião, está levando cultura, está levando convicções particulares do homem. Eu conto para ele que eu sofri muito nas mãos do comunismo e como Deus me salvou. Não precisa mencionar o comunismo, nem o capitalismo, nem um político. Não precisa quando vai pregar o Evangelho. O Evangelho não contém lixo humano, porque Cristo é divino e Ele deu sua vida humana para morrer todo lixo, para matar todo lixo na humanidade. Portanto, não podemos chamar Evangelho a um ensino errado. E se o evangelizador não foi ensinado exatamente como está na Bíblia aqui e eu estou passando hoje, então eles não evangelizam. Eles fazem proselitismo de religião, de falsos evangelhos. Você não gostou, mas estou terminando a aula e fica tudo escrito em PDF, nós temos a gravação e você vai poder estudar e meditar muitas vezes nesta palavra e talvez comentar, questionando, perguntando, mas eu quero dizer, eu quero enfatizar que o Evangelho único é único porque é o próprio Cristo que ressuscitou e vive para sempre. Amém? Um grande abraço na paz do Evangelho. Amém e amém.